Reflexão da liturgia da palavra do 30º domingo do tempo comum. Toda forma de opressão desagrada profundamente a Deus. A liturgia deste domingo enfatiza a presença de um Deus libertador no meio de seu povo, recuperando vidas. Ele liberta, se compadece das pessoas, apesar de seus pecados, liberta da escravidão e cura das cegueiras. Percebemos assim que é um processo de libertação e não algo mágico que acontece do dia para a noite, como alguns imaginam e esperam. É uma libertação integral que conta com o desejo, a boa vontade, a colaboração das pessoas. Sem esses elementos que cabem a nós, a libertação não acontece. Assim sendo, vemos que Deus faz parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias revela o rosto de um Deus misericordioso, que apesar dos erros de seu povo, se compadece dele e promete libertá-lo do exílio e de toda forma de escravidão. Ele pede confiança, esperança e alegria a esse povo, o resto de Israel, porque vai salvá-lo. Quando acreditamos num Deus que está conosco, vendo nosso sofrimento, nosso coração se enche de alegria, pois vislumbramos novas perspectivas de vida. É esse sentimento que Deus desperta no coração de seu povo, por isso pede que eles deem vivas, gritem, louvem a Deus, porque os salvou. Quando somos libertos de algo que nos oprime, são esses os sentimentos e manifestações que se apoderam de nós, como aconteceu ao homem cego que foi curado por Jesus no Evangelho de hoje, que saiu pulando de alegria e seguiu Jesus. Esse Deus libertador apresentado na primeira leitura não faz distinção de pessoas, mas liberta a todos, do menor ao maior. Dentre eles serão libertos também os cegos. E o Evangelho de hoje enfatiza a libertação dessa categoria de oprimido. Os aleijados, as mulheres grávidas, as que têm crianças pequenas, enfim, é uma libertação total, sem privilégio ou discriminação. Assim, essa leitura revela, nesse aspecto, um dado muito importante. Deus age em todos e para todos. Diferentemente de algumas formas de libertação que privilegiam alguns, nesse caso, o povo é liberto por completo. Assim, os que foram para o exílio chorando, agora voltarão alegres e cheios de esperança, pois Deus os conduzirá para lugares onde eles terão vida, lugares onde há córregos de água, ou seja, lugares onde há vida, pois a água é o símbolo da vida. Se até então eles estavam num lugar e em situações de morte, a partir de então eles serão conduzidos para lugares onde a vida florescerá. Ali não haverá obstáculos para o desenvolvimento da vida. Será um caminho plano, onde esse povo não tropeçará, pois até aquele momento eles tinham sofrido muitos tropeços. Os tropeços, as quedas que temos na vida nos levam ao exílio, à escravidão, situações de prostração. E não é isso que Deus quer de nós. Ele nos quer ver pessoas alegres, esperançosas, cheias de ânimo. Ninguém está isento de queda, mas é preciso fazer esforços para não cair e, se por acaso cair, se esforçar para se levantar e seguir adiante. Os nossos erros, as nossas falhas, nos fazem cair, nos cegam para as coisas de Deus e nos escravizam. É preciso, portanto, cultivar dentro de nós o desejo de nos libertar das coisas que nos cegam, nos oprimem, como o cego Bartimeu do Evangelho de hoje. Neste Evangelho vemos Jesus saindo de Jericó com uma grande multidão. Essa multidão segue Jesus, mas será que todos sabem realmente o que de fato significa segui-lo? Ainda hoje há multidões que seguem Jesus, que se dizem cristãs, mas não são todos dessas multidões que seguem Jesus conscientemente, com os olhos bem abertos. Há muitos que seguem por interesse, como vemos no Evangelho do domingo passado. Jesus, porém, quer que o sigamos conscientemente, enxergando a realidade e os desafios. Nesse caminhar junto com Jesus,
aos que perseveram e aos que ficam à margem do caminho. São muitos os fatores que colocam as pessoas à margem, entre elas a cegueira. Assim sendo, Jesus a encontra com o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho significa estar à margem, ser marginalizado. Bartimeu era marginalizado porque era cego. A cegueira nos coloca numa situação não apenas de marginalidade, mas de miserabilidade. Ele pedia esmola, mendigava para poder sobreviver, e Jesus se compadece da situação desse homem. O cego representa uma categoria, representa todos os que pela cegueira foram colocados de lado, à margem. Quando o cego soube que Jesus estava passando por ali, começou a gritar. O grito de Bartimeu representa o clamor dos que são marginalizados, dos que desejam ser libertos de sua situação de opressão. Há no interior do cego desejo de vida, por liberdade, por enxergar a realidade. Ele grita por piedade, mas muitos não têm piedade. Pelo contrário, procuram abafar a sua voz, o seu grito, os seus clamores, os clamores dessas pessoas. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Embora muitos tentassem calá-lo, ele não desiste e grita ainda mais. Os clamores não podem se calar, pois se eles se calam, não poderão ser ouvidos, e se não são ouvidos, a situação não será mudada. Às vezes, não ouvimos clamores, mas não é porque não existem, é porque estão sendo abafados, e nós, com nossa cegueira e surdez, isto é, com nossa alienação espiritual, não percebemos e achamos que está tudo bem. Um profeta, um cristão, não pode estar surdo para os clamores dos marginalizados. É isso que Jesus também ensina no Evangelho de hoje. O clamor do cego fez com que Jesus parasse e atendesse o cego. Embora houvesse tanta gente em sua volta, ele dá atenção ao que clama incessantemente e pede para chamá-lo. Diante do pedido de Jesus, eles animam o cego a se levantar, porque Jesus está chamando. Percebemos que, a partir disso, as pessoas começam a mudar. Aqueles que até então queriam que o cego se calasse, agora o ajudam a se levantar e ir até Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Em vez de pedir que os clamores se calem, nós devemos ajudar os que clamam a chegar até Jesus. Aqui está a essência do nosso trabalho missionário. Todo discípulo missionário é aquele que ouve o clamor do povo e ajuda esse povo a chegar até Jesus, dando-lhe ânimo e coragem. Vemos assim Jesus agindo no meio daquela multidão e envolvendo-a no processo de libertação do cego. Não é Jesus que age sozinho. Ali há o desejo do cego de voltar a enxergar. Há a participação da multidão que conduz o cego até Jesus. Há Jesus agindo na vida do cego e de todos os que o cercam e desejam segui-lo. Vemos que Jesus pergunta ao cego o que ele queria que fosse feito por ele. O cego prontamente responde: Mestre, eu quero ver de novo. Percebemos com isso que o cego foi alguém que antes enxergava. Ele havia ficado cego, ou tinha sido cegado por alguém, ou por alguma coisa ou situação. São muitas as coisas, situações e pessoas que nos cegam ou que contribuem para a nossa cegueira ou para a cegueira de muitos. E o pior é que nem sempre percebemos essas coisas. Quando nos damos conta, já estamos alienados, envolvidos com certas situações que nos oprimem, nos colocam na margem e não nos deixam ver a realidade. É preciso, portanto, estar atentos sempre e não descuidar da vida espiritual, pois se descuidarmos da vida espiritual, nós nos tornamos vulneráveis às coisas do mundo e às situações que nos cegam. Tem muita gente que pensa que enxerga, mas não enxerga. Essas pessoas são insensíveis ao sofrimento alheio, aos clamores dos marginalizados e a tantas outras situações, inclusive a sua situação de cegueira. Diante do pedido do cego, o que é que Jesus faz? Diz que ele pode ir, porque a sua fé o havia curado. É a fé que cura. A fé é o remédio mais eficaz contra os males que nos cegam e nos marginalizam. Quem tem fé tem coragem a se levantar e ir até Jesus e se encontrar com ele.
E quem faz esse encontro nunca mais será a mesma pessoa. Quem faz esse encontro com Cristo torna-se discípulo dele. O segue sem medo. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Depois de curado, ele se tornou discípulo de Jesus e passou a segui-lo. Tornou-se exemplo de discípulo, de alguém que estava prostrado, à margem, a alguém que não mais abandonaria o seguimento de Cristo. Cabe pensar nesse relato para alentar a nossa fé e a nossa esperança, e assim nos livrarmos das nossas cegueiras, do nosso comodismo, das nossas prostrações diante das tentações deste mundo que nos cegam para as coisas de Deus e as necessidades de nossos irmãos. Vemos assim na segunda leitura da carta aos Hebreus que Jesus, o sumo sacerdote, vem em nosso encontro, nos defende, está conosco, oferecendo a nós a sua vida, seus dons e sacrifícios pelos nossos pecados. Cada vez que celebramos a Eucaristia ou que dela participamos, fazemos memória desse Cristo Jesus, o sumo sacerdote do Pai, que deu a vida por nós para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas cegueiras, da nossa marginalização, exílio ou prostração. Ele sente por nós uma justa compaixão, mesmo que sejamos pessoas cegas aos seus ensinamentos, ignorantes e pecadoras. Tudo isso porque, como fez com o cego Bartimeu, ele se acercou de nossas fraquezas. Assim, na primeira leitura, Deus se acercou de seu povo e o conduziu à libertação. No Evangelho, Jesus se acercou do cego Bartimeu e o fez voltar a enxergar. Ele quer que nós, seus discípulos missionários, façamos o mesmo. Tenhamos, portanto, confiança e fé e sigamos promovendo a vida. É o que nos pede a liturgia da palavra desse 30º domingo do tempo comum. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.